Fala pessoal, beleza? Bom, na nossa aula de hoje, eu vou trazer para vocês a derivada da função tangente, determinando essa derivada usando a derivada do quociente de funções. A derivada da tangente, ela é uma derivada tabelada, né? Existe uma lista de derivadas que a gente costuma decorar e tal, mas a da tangente, é, a gente vai estar encontrando essa derivada hoje usando a derivada do quociente, certo? Então, antes disso, eu já peço que você deixe o seu like, coloque aí os seus comentários, compartilhe essa aula com mais de você desejar, tá? E esse conteúdo, pessoal, ele é um conteúdo que vocês encontram no nosso treinamento de cálculo 1, ok? Treinamento meu e do professor Leandro Cardoso, tá? Já segue aí o perfil dele, tá aqui do lado aqui, lá no Instagram, se você ainda não segue o perfil do Leandro Cardoso. Segue aí, tá? Meu parceiro, meu grande amigo, o irmão aí, Leandro Cardoso. A gente tem um treinamento de cálculo, tá? Para aqueles que estão necessitados passar nessa disciplina de cálculo 1. Então, para você poder ter acesso a esse treinamento, entre em contato conosco depois, ok? Fala conosco aí depois ou com o professor Leandro Cardoso, beleza? O perfil dele é gigante, bastante seguidores. O cara é brabo, viu? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou sair aqui da tela e a gente vai estar encontrando a derivada da função tangente de x, utilizando para isso a derivada a derivada do quociente. O que diz a derivada do quociente? Bom, você tem uma função f de x definida por g de x dividido por outra função h de x, obviamente h de x diferente de zero. Então, a derivada dessa função f de x vai ser a derivada da g vezes a função h, ou seja, a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, tudo isso dividido pela segunda ao quadrado, ok? Então, essa daí vai ser aquilo que a gente vai estar utilizando para encontrarmos a derivada da função tangente, usando, portanto, aí a definição da derivada do quociente, beleza? Bom, por que a gente vai utilizar, então, a derivada do quociente? Se nós queremos encontrar a derivada da tangente de x. Muito simples, porque se a nossa f de x é a tangente de x, a gente pode escrever a tangente como sendo o seno de x dividido pelo cosseno de x. Essa identidade aqui da trigonometria nos dá a tangente de x, ok? Então, eu posso escrever a tangente como um quociente entre duas funções, a função seno dividida pela função cosseno de x. E aí, isso me habilita a utilizar a regra aí da derivada do quociente, ok? Basta que para isso eu entenda que a minha função g seria a função seno de x, enquanto que minha função h é a função cosseno de x. Belezinha? Então vamos nessa? Então, como é que eu vou calcular a derivada de f? Lembrando que f é a tangente de x. A derivada de f, ou a derivada da tangente de x, vai ser dada da seguinte maneira. Derivada da f de x vai ser igual. Chamando g de seno e h de cosseno, nós vamos ter derivada da g, ou seja, derivada do seno é o cosseno de x, vezes a função h, então, cosseno de x, e aqui menos. Pessoal, muito cuidado, tá? Quando a gente aprende a derivada do produto, o produto é exatamente esse numerador aqui, só que no lugar desse menos é um mais.
Então não confunda, a gente está calculando aqui a derivada do quociente. Então, de fato, aqui é um menos, ok? Então, menos. Agora eu vou pegar a função g, que é a função cosseno de x. Ok? Aliás, vamos lá, que é a função seno de x. G é seno de x. Seno de x vezes a derivada da função h. Ok? A derivada da função h é a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, menos seno de x. Aqui eu vou ficar com menos seno de x vezes menos seno de x. Eu vou ter menos vezes menos, e aí vai ficar aqui mais. Eu vou então tirar esse sinal aqui de menos, ok? Então, nós vamos ter seno de x vezes seno de x. E aí, aqui onde era menos, vai ficar mais. Isso tudo dividido por h ao quadrado, ou seja, cosseno ao quadrado de x. Então, se você ainda não deixou o seu like, fortalece aí. O seu like é muito importante pra gente. Deixa aquele like, coloca os seus comentários aí, diz o que você achou, ok? E vamos embora. Aqui em cima tem o cosseno vezes cosseno mais seno de x vezes seno de x. Então, eu tenho que a derivada da função f, que a gente não pode perder de vista, é a nossa função tangente de x, vai ser igual cosseno vezes cosseno, vai ser igual ao cosseno ao quadrado de x, mais seno de x vezes seno de x vai dar o seno ao quadrado de x. E isso tudo dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Porém, existe uma identidade trigonométrica muito famosa, chamada de equação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de um ângulo θ mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo θ é igual a 1. Notem que eu tenho aqui no numerador o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x. Então, eu posso substituir essa expressão por 1. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 dividido pelo cosseno ao quadrado de x. E isso eu posso escrever como sendo 1 sobre o cosseno de x, tudo isso elevado ao quadrado. Afinal de contas, 1 ao quadrado é 1, e cosseno de x ao quadrado é cosseno ao quadrado de x. E, finalmente, também da trigonometria, tem uma identidade que diz que a secante de θ é 1 sobre o cosseno, ou seja, é o inverso do cosseno de θ. Então, 1 sobre o cosseno de x vai ser nada mais do que a secante de x. E isso ainda está elevado ao quadrado. Ou seja, nós concluímos, portanto, que a derivada da função tangente de x é, de fato, secante ao quadrado de x, como a gente consegue ver nas diversas tabelas de derivadas aí. Então, esqueceu a derivada da tangente? Aplica a definição da derivada do quociente, que você vai encontrar a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de x. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado da aula, tenha deixado o seu like, e mais uma vez, caso você queira conhecer o nosso treinamento de cálculo 1, para aqueles alunos que estão cursando essa disciplina, que reprovaram, enfim, entre em contato comigo, deixa aqui a sua
sua pergunta, tá? O seu contato, ou, tá? Entre em contato com o professor Leandro Cardoso. Aqui está o perfil dele no Instagram, ok? Que a gente vai te dar maiores esclarecimentos acerca desse nosso treinamento. Um forte abraço a todos, eu fico por aqui, vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.